Fala, meu povo! Para quem achava que 2019 na HBO seria totalmente dedicada a Game of Thrones, muito se enganou! Eis que chegou Chernobyl na vida de todo mundo. Se você não assistiu essa minissérie original da HBO, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que a gente já fez lá no início, quando estreou, recomendando para você todo o conteúdo de Chernobyl. Se você tá aqui, é porque você já assistiu Chernobyl e tá prontinho para ouvir um textão de qual é o verdadeiro valor dessa minissérie para a humanidade de um modo geral. A gente está vivendo uma era muito diferente, uma era da tecnologia, da globalização completamente sem fronteiras e sem gastos exorbitantes para você estar em qualquer lugar do mundo estando sentadinho no sofá da sua casa. E por isso, essa minissérie Chernobyl é tão importante para uma grande revolução de conteúdo, entretenimento e principalmente intelectual que a humanidade está sofrendo. Para quem não está sabendo da treta que meio que originou toda essa minha linha de raciocínio, deixa eu contar para vocês. Chernobyl é uma minissérie baseada na grande explosão da usina nuclear que rolou na década de 80 na União Soviética, antiga União Soviética, e que os Estados Unidos, como todo mundo está enxergando, através da dona HBO, conta essa história agora como que revelando segredos escondidos dos acontecimentos de Chernobyl. Muita gente morreu nessa explosão e é um acontecimento que meio que choca a humanidade, pelo menos a galera que sabe o que aconteceu até hoje. Por conta disso, a HBO então produziu essa minissérie de 5 episódios apenas, não vai ter continuação, batido o martelo, contando o ponto de vista de uma pessoa que pesquisou e tudo mais para produzir esse conteúdo. Em resposta, na última semana foi exibido o último episódio, na última sexta-feira. Aí, na última semana, me veio uma pessoa da Rússia, uma TV russa, com um showrunner de conteúdo russo, e falou assim, gente, não é isso daí que a HBO tá contando não, isso é intriga dos Estados Unidos e a gente vai produzir um conteúdo nosso, um conteúdo resposta, para o mundo conhecer a verdadeira história de Chernobyl. Que a gente não tem culpa de nada. A culpa, na verdade, é de agentes da CIA americanos infiltrados na usina de Chernobyl que fez todo esse rolê acontecer. Ou seja, os russos vieram a público dar uma resposta para essa minissérie porque ela foi, de fato, um dos conteúdos mais comentados nas últimas 5 semanas em todos os canais e mídias de entretenimento do mundo. E eles se sentiram nessa obrigação de vir falar, como assim? Como assim eu tenho segredos e tô mentindo há tanto tempo assim? Não é assim que funciona. Você não pode chegar aqui, pleno 2019, apontar o dedo na minha cara e dizer que eu explodi a minha usina, que eu escondi um monte de fatos. Não é assim que funciona. Tirando todo o rolê político de lado, porque, enfim, tem a questão do atual presidente russo, da antiga KGB, enfim, tem toda uma linha de raciocínio histórico aí que se você for cavar, mas sai tanta lama daquela década de 80 que tu nem imagina, né? Tava rolando a Guerra Fria, ou seja, existia uma treta de polarização realmente do planeta Terra. Vários países estavam de um lado, outros países estavam de outro. Muitos segredos eram escondidos, muita morte aconteceu por conta dessa vibe de espionagem e tudo mais. Mas o que a gente pode tirar de positivo desse pequeno fato que parece ser uma picuinha de entretenimento? Canais como, por exemplo, o canal russo e a própria HBO, que é um canal de assinatura dos Estados Unidos e que distribui seus conteúdos para o mundo inteiro, talvez não do jeito que a Rússia produz seus conteúdos, são países com culturas muito diferentes. Então, assim, de longe, meio que sem conhecer a história, tentando tirar a Guerra Fria de lado e todos os problemas que esses dois países já tiveram, a gente pode enxergar com olhos de, cara, é um país tentando defender a sua história. E o outro é um país tentando contar mais uma série, mais uma história ali de distopia, só que bem real, do que aconteceu nessa época de Chernobyl.
ela não chama de série documental, a HBO, em momento nenhum. Ela chama de minissérie, contando a história de Chernobyl, revelando alguns fatos de Chernobyl. Mas eu sou uma pessoa problematizadora. E aí, quando eu vi a Rússia falando isso, eu falei, gente, segura na minha mão, que essa Guerra Fria mergulhou de cabeça na internet. Qual é o grande problema do que a Rússia fez? É que ela deu uma assustada em muita gente que não prestava atenção nessas fronteiras culturais na hora de criar conteúdo. Eu tenho certeza, e me colocando, óbvio que zero comparações, mas me colocando um pouquinho assim no lugar do outro, porque eu acho que empatia é isso, não é? É você se colocar no lugar de todos os envolvidos naquela história para você tentar alcançar minimamente qual seria a sua posição ideal sobre esse assunto. Me colocando no lugar, por exemplo, de uma Rússia da vida, realmente, assim, não deve ser muito agradável você tá lá quietinho no seu canto, vivendo a sua cultura e a sua história atual, quando de repente chega uma série que diz que você matou 90 mil pessoas e você disse que só matou 30, de que você tentou esconder um fato ali de uma explosão que poderia sim prejudicar a humanidade inteira e que você atrasou por motivos políticos, enfim. Não deve ser bom você tá vivendo a sua vida e de repente vir o dedo da HBO e de todo mundo, porque sim, hoje o que mais se fala na internet é por que os russos fizeram isso, por que eles não contaram o que aconteceu, por que eles postergaram, por que eles foram irresponsáveis. Tem muitos dedos apontados para eles agora. Então é natural que eles queiram dar uma resposta sobre isso, tentando ver assim muito empaticamente a posição deles e o porquê que eles querem fazer esse conteúdo resposta para os Estados Unidos. Da mesma forma, a gente pode também se colocar no lugar da HBO e pensar, cara, ela não é o governo americano, ela é um canal de televisão que busca entretenimento. E tem horas que você precisa trazer um pouco de realidade para o entretenimento, que você precisa sair desses campos distópicos e fantasiosos e sci-fis incríveis de naves espaciais e pisar no chão. E talvez buscar no conteúdo da própria linha do tempo da humanidade exemplos de que distopias às vezes não são tão surreais assim. De que problemas de apocalipse às vezes não precisa ter zumbi, não precisa ter um vírus mortal. Pode ter apenas um grande erro humano que acarreta simplesmente o fim da nossa existência. Então eu acho que é quase que um serviço social que não só a HBO, mas toda produtora de conteúdo de alguma forma faz, de entregar essas verdades talvez históricas para todo mundo. Não é à toa que tem muito conteúdo político, muito conteúdo econômico, que são baseados em acontecimentos reais, que tem conquistado espaços incríveis assim dentro das premiações, dentro do público de um modo geral. E aí eu tava pensando, entendendo os dois lados, tá todo mundo certo, né? Olhando de fora, uma quis entregar conteúdo porque achou que era uma história que merecia ser contada e a gente fez lives de todos os episódios de Chernobyl, inclusive se você não viu, eu vou deixar também o link aqui na descrição da playlist. Muita gente não conhecia essa história, muita gente não sabia o que tinha acontecido. E o que a gente mais se deparava ali nos comentários das nossas lives era: gente, eu nasci na década de 80, conhecia a história de Chernobyl, mas não sabia de verdade o que tinha acontecido ali. Então, é um serviço social que se faz trazendo fatos históricos para construir um conteúdo de entretenimento, seja em filme ou em série. Já que documentário às vezes não conquista tanto o coração de algumas pessoas assim. Eu amo, mas tem muita gente que não curte, acha maçante e é compreensível. Cada um tem que consumir aquele conteúdo que realmente lhe faz bem. Mas olhando pelo lado da Rússia e o que ela está fazendo agora, querendo fazer meio que uma carta-resposta através também de uma minissérie que ela prova ali por A mais B, enfim, todos os cálculos que ela quiser, a teoria da conspiração de que a culpa é dos Estados Unidos, eu acho que muito mais do que a tal Guerra Fria online, como tem muita gente chamando, a gente pode ver assim que o que está acontecendo é quase que uma evolução da nossa forma de consumir conteúdo. Eu sempre falo para vocês que uma série não é só uma série, um filme não é só um filme e um livro não é só um livro. Tem uma história, uma mensagem
algo que você carrega para a vida quando você consome qualquer tipo de entretenimento. Mensagens, às vezes, que modificam toda a sua trajetória de existir. E eu acho que existe uma geração hoje que vive de forma polarizada, que vive de forma limitada, tentando se encaixar em caixinhas imaginárias para se sentir pertencendo a algo ou a alguma coisa, que precisa ver o quanto polarização é prejudicial para a nossa existência humana. Esse eu acho que é o maior legado de Chernobyl. No momento que a HBO lançou essa série, a Rússia se incomodou e ela acusou os Estados Unidos. Iniciou-se novamente a polarização entre os dois países de algo que estava adormecido, mas jamais esquecido, há muitos anos. E nós, 2019, todos, no mundo inteiro, de alguma forma, vivemos polarizações. É gente tentando dizer se você é de direita ou de esquerda, se você é preto, se você é branco, se você é de qualquer tipo de escolha política, econômica, social. Não existem cores de pele, não existem polarizações políticas e econômicas, não existe nada disso que está todo mundo tentando encaixar a gente. Existe o ser humano e o quanto a gente precisa evoluir para fazer desse planeta o melhor lugar para se viver para os futuros seres humanos. A tecnologia que a gente cria tem que ser para somar. Tudo que a gente faz precisa acrescentar e não diminuir. Se você olha uma nova tecnologia e percebe que ela está sendo usada em guerra, ela não está somando, ela está diminuindo. Pessoas estão morrendo. Se você descobre polarizações políticas, por exemplo, de direita e esquerda, que é tão importante para todo mundo saber quem está sentado em qual cadeirinha ali, e você percebe que ela separa famílias, separa amigos, faz com que você, às vezes, não goste das pessoas que trabalham com você, ou que você não saia com alguém, ou que você não sente na mesma mesa de um bar que alguém está, só porque existe uma caixinha e um rótulo que foi colado ali no peito dessa pessoa, ela está diminuindo e não somando. Chernobyl foi na década de 80. E na década de 80, existia uma cultura de viver do medo. Você precisava estar polarizado para se sentir pertencendo a alguma coisa ou a algum lugar. 2019. Pensa sobre a cultura do medo que você vive. Qual é a sua cultura do medo? É racial? É sexual? É política? É econômica? Em alguma cultura do medo você vive. E você precisa sair dessa cultura do medo. Eu acho que o grande poder do entretenimento é esse. É você conseguir, através de uma minissérie, mostrar exemplos do quanto a humanidade já errou. E talvez criar ali uma certa consciência do quanto a gente pode escolher não seguir esse caminho do erro de novo. Então eu acho que se você não conhecia Chernobyl, se você teve acesso a esse conteúdo agora pela primeira vez e entendeu que, de certa forma, os russos foram negligentes e os americanos poderiam ter ajudado, mas não ajudaram porque estavam em guerra, você viu um exemplo ali claro de 90 mil pessoas que podem ter morrido por polarização política. E eu acho que a gente não quer fazer isso de novo, né? A gente não quer, daqui a 30 anos, ter uma história de 2019 em que pessoas morriam no mundo porque caixinhas eram mais importantes do que a nossa vida. Então eu acho que a gente está vivendo uma revolução do entretenimento, um momento em que a gente consegue consumir conteúdos assim, históricos, de uma forma mais leve, misturando ficção com realidade, mas ainda assim criando conscientização e principalmente uma nova cultura de igualdade, uma nova cultura de respeito, de empatia, e que a gente consiga um dia ter histórias mais bonitas sobre a gente, que a gente faça menos cagadas no planeta que a gente vive e que a gente consiga conviver mais respeitando as diferenças e principalmente não obrigando que um outro alguém sente na mesma caixinha que a gente só porque a gente quer. A pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela. Comenta aí o que você achou de Chernobyl, que eu quero saber a sua opinião. Eu acho que eu vou guardar para sempre essa experiência de ter assistido essa série com vocês, de ter discutido tantas coisas com vocês
Tem o caso do Césio 137 também, que rolou aqui no Brasil. E até hoje a gente tem radiação soterrada em container no cimento aqui no Brasil, na mesma década, na década de 80. Chernobyl não está distante. Existe a Chernobyl da Rússia e existe a Chernobyl de Goiás. Não é distante. A humanidade erra em qualquer território, sendo de qualquer cor, gostando de qualquer pessoa, sendo de qualquer partido político. A humanidade erra porque ela não consegue aprender com os erros do passado. Então, que a gente use o entretenimento para o que ele foi feito, como responsabilidade social para a gente mudar o futuro e a nossa história, principalmente. Comenta aí o que você achou de Chernobyl, então, que eu quero saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão que eu quis muito fazer, não dava para fugir dessa reflexão que ficou martelando na minha cabeça durante os 5 episódios de Chernobyl. Beijo e até a próxima. Tchau!